Estamos em dias de estudo, vendo o ministério profético sendo aflorado, e eu creio que Deus tem sim grandes coisas para nos fortalecer e também liberar sobre as nossas vidas nesse sentido, nessa área. Baseados aqui então no ministério profético, hoje a gente vai continuar estudando um pouquinho da história de Eliseu, vendo um pouquinho mais dos seus feitos, um pouquinho mais do que a Bíblia conta sobre esse grande homem, esse grande profeta que foi um dos responsáveis para que hoje nós possamos também viver aí uma ativação profética. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha nos capacitando, venha nos trazendo cura, venha nos trazendo renovo e venha nos trazendo principalmente um espírito ensinável, um espírito aí que nos conduza a fluir cada vez mais na palavra de Deus. Então, um breve resumo aqui de 3 capítulos. Nós vamos hoje de 2 Reis 6 até 2 Reis capítulo 8. E já no capítulo 6, Eliseu aqui vai aparecer novamente com grande protagonismo. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, o relato de um machado que Eliseu faz flutuar. Então, nós temos visto que desde que Elias sobe aos céus, é arrebatado, como nós falamos, ele lança sua capa sobre Eliseu, aquele que vai continuar o ministério profético, e desde então ele vem manifestando o sobrenatural, ele vem manifestando milagres, ele vem manifestando curas. Nós vimos um episódio de ressurreição, inclusive, a qual ele ora e a criança revive. Então é um homem aí que está cheio do poder, cheio do agir, cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo. E eu creio que todos esses milagres e que todo o poder que houve nesses profetas também está em cada um de nós. Afinal de contas, o Espírito Santo, por intermédio do sacrifício de Jesus, resolve fazer de nós o templo de Deus, resolve fazer de mim e de você o novo templo de Deus. Então há poder sim naqueles que creem. Agora, essa história do machado que Eliseu aqui ele faz flutuar sobre a água, isso acontece porque naquele tempo, vamos colocar assim, que os estudantes, que os teólogos daquela época, eles estavam reformando a escola de profetas. Houve ali naquele momento uma média de 50 discípulos de Eliseu que quiseram ali seguir o ministério profético, e eles então começam a caminhar com ele, se inaugura ali uma escola profética, e Eliseu é o condutor disso. E quando eles saem, quando esses alunos, quando esse pessoal, esses profetas estão reformando essa escola, eles saem em um determinado momento para cortar madeira. E enquanto um deles ali trabalhava, ele deixa o machado cair ali nas águas do Jordão. Esse machado se perde. O problema é que era um machado emprestado, então teria ali algumas condições para que ele pudesse arcar com o prejuízo. Você pega uma coisa emprestada de alguém, você perde ou causa algum dano, normalmente você vai ali por algum motivo ter que pagar por aquele custo, vai ter que pagar por aquilo que foi perdido. Esse é o contexto. Eliseu, ele é chamado, ele era o líder daquele povo, ele era o líder daqueles profetas, o líder de algo ou de algum lugar sempre acaba assumindo os problemas e tudo mais. Isso é algo normal de um papel de liderança. Ele pergunta onde a ferramenta havia caído, e quando alguém mostra para ele no que foi ali no Rio de Jordão, Eliseu, de uma maneira profética, ele corta um pedaço de madeira, ele lança sobre as águas do Jordão, e imediatamente o machado flutua e eles o recuperam. Então, como Deus é bom, como é poderoso o agir de Deus. Nós vemos aqui a importância também desse rio tão marcante, já que por determinados capítulos, determinadas situações tem aparecido aqui com relevância no meio do povo de Deus. É nesse rio também que Jesus vai ser batizado. Deus, nós percebemos aqui que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, não importa o que seja, não importa qual seja a situação, Deus está sim cuidando de cada um de nós. Então, coloque hoje as suas necessidades, as suas petições, coloque diante do Senhor aquilo que por algum motivo precisa de uma intervenção, aquilo que por algum motivo tem incomodado o teu coração, tem trazido algum motivo de preocupação para a tua vida. Coloque diante do Senhor, Ele vai sim te ajudar a encontrar uma saída, uma solução. Nós vimos aqui aparentemente numa situação simples ou numa situação
não parece assim ser tão importante ou tão relevante, mas que Deus vai lá e por meio de um profeta, por meio do seu agir, ou seja, Deus é sempre sobrenatural, ele acaba cuidando de todas as situações. O capítulo vai continuar, a palavra de Deus vai continuar aqui nesse capítulo e vai entrar num outro contexto aqui onde o rei da Síria estava tramando inúmeros ataques contra Israel. Nós vimos aqui nos últimos capítulos que Israel se levanta para lutar contra a Síria, que nesse momento é um inimigo real de Israel. Nenhum desses ataques, nenhum dessas investidas contra Israel é bem sucedida por parte da Síria, porque Deus está cuidando do seu povo, independente das suas falhas, independente dos seus reis, que até esse momento são péssimos reis. Agora, quando a ação ela era realizada, parecia que Israel já estava sabendo e se preparava pelo contra-ataque. Tamanho era o cuidado de Deus com a sua nação, tamanho era o cuidado de Deus com o seu povo. Então, antes do povo ser atacado, Deus enviava os seus profetas para que avisassem aos líderes, aos reis, e pudessem ali então, de alguma forma, cuidar para que o povo não sofresse contra o inimigo. Tendo isso acontecido várias vezes, nós vamos ver aqui nesse capítulo, que o rei ele chega a investigar se haviam traidores ou se alguém ali no meio deles estivessem revelando os planos da Síria a Israel. O rei da Síria começa a desconfiar que há um traidor no meio do seu reino que sempre avisa Israel para que Israel não pereça no ataque. Foi quando nesse momento que um dos servos desse rei, que avisa ali, diz ao servo que o profeta Eliseu estava revelando os seus planos ao rei de Israel, e esse rei então se precavia. Então ele começa a levar a importância de Eliseu pro rei da Síria, ou seja, o rei da Síria começa a entender a importância dos profetas ali que estão no reino de Israel. Quando ele soube disso, a palavra vai nos dizendo aqui que ele envia um exército para prender Eliseu. Uma coisa que é interessante a gente perceber é que os servos de Deus, ou o ministério profético, é sempre um ministério que foi perseguido durante a história. Sempre que um profeta se levanta, sempre que o ministério profético se levanta, há sempre uma perseguição. Há uma perseguição contra aqueles que fluem nesse rio, que fluem nesse ministério, porque ele antecipa aos fatos. O ministério profético ele tem a missão de trazer à terra, de trazer ao físico a vontade e os planos do Senhor. Então, é óbvio que os nossos inimigos, eles se levantam contra isso. E há aqui sempre um grande conflito. Então o rei manda prender, manda que um exército sírio vá atrás de Eliseu para o prender. Quando é cedo, assim, ele sai de casa, ele vê o servo do profeta, ele fica apavorado, ele vai contar a Eliseu, dizendo que eles estavam em apuros, deixando a entender o perigo que eles estavam passando. É nesse momento que Eliseu pede a Deus que abrisse os olhos do seu servo, ele pede a Deus ali que abra os olhos desse servo, para que ele visse que mais são os que estão conosco do que os que com ele estão, ou seja, maior é o que o Senhor está fazendo por nós. Naquele momento, o servo ele só via com preocupação, ele só via o medo, ele só via o que os olhos naturais veem. Talvez ele só enxergasse o que eu e você muitas vezes enxergam em um momento de dificuldade. Agora, quando essa oração do profeta ela chega ao Senhor, quando ela acontece, quando essa oração, eu creio que ela bate lá em cima e Deus vem com uma resposta, o servo de Deus então, ele tem a sua visão aberta, ele tem a visão do campo, do território espiritual aberta, e aí ele pôde ver uma multidão de cavalos, uma multidão de cavaleiros celestiais que estavam ao redor deles. Eliseu ele faz mais uma oração e eles foram feridos então com cegueira, ou seja, os seus inimigos feridos com cegueira. E nós servimos a um Deus que nos cerca, mesmo nas situações mais angustiantes, Ele está ao nosso redor, Ele está lutando por nós. Onde aparentemente nós estamos perdidos, cercados pelos inimigos, Deus está sim cuidando de cada situação, cuidando de nós a cada momento. Se nós soubéssemos, ou se nós tivéssemos a condição de entendimento de cada livramento que o Senhor já nos deu até aqui, ainda que em momentos a qual a gente nem tinha aliança firmada com Ele, a gente entenderia o tamanho do cuidado de Deus em nossas vidas.
E se o Senhor é conosco, as nossas vitórias elas já são mais do que certas. O que acontece aqui é algo sobrenatural. Deus abre a visão de um homem para entender, para que ele veja o que é o mundo espiritual, para que ele veja os cavaleiros, os guerreiros espirituais, os anjos de guerra que estão lutando ao nosso favor. Há uma batalha travada pela minha e pela tua vida. Há uma batalha travada pelo meu e pelo teu coração, pela minha e pela tua adoração. Satanás e seus demônios querem sim a todo tempo destruir, querem sim tomar o controle, mas Deus sim levanta um exército de anjos guerreiros para que possam cuidar de cada um dos teus filhos, para que possam permitir e nos ajudar a cumprir os propósitos que humanamente só nós podemos fazer, que Deus nos chama a cumprir. Então há aqui nesse momento o registro de uma guerra espiritual acontecendo e Deus, com sua misericórdia e graça, abre os olhos desse servo. Agora, já no capítulo 7, é óbvio que, só para finalizar, no capítulo 6, eles vencem a batalha. Eles vencem sim essa batalha, Deus dá a eles essa vitória. Então Deus não permite jamais que o seu povo seja entregue daquela forma. Já entrando no capítulo 7, nós vamos ver aqui Eliseu profetizando a abundância em Samaria. No capítulo 7, o profeta Eliseu ele recebe uma palavra profética do Senhor, que disse ali que traria grande abundância de comida, de alimento, de recursos sobre Samaria. Então, quando o profeta ouve as palavras, né, um capitão ali do rei duvida desse profeta, duvida de Eliseu, dizendo que o que estava sendo prometido nem o próprio Deus podia realizar. Samaria, naquele contexto, era uma cidade que os judeus desprezavam. Havia ali uma mistura muito grande de culturas e tudo mais. Então, até os dias de Jesus mesmo, nós vimos ali que eles começam a ter um grande desprezo por esse lugar. Tendo terminado de falar o contexto bíblico aqui, o Eliseu ele começa a entrar num diálogo com esse cara, ele começa a entrar num diálogo com esse rei. E ele diz o seguinte, Eliseu responde o seguinte: eis que o verás com os teus olhos, porém daí nada comerá, daí não comerás. Então, o que ele fala? Já que você não está acreditando, já que você não está colocando a sua fé nisso, você vai ver, mas não vai participar. Você vai ver e não vai ter parte nisso. No dia seguinte, a palavra de Deus nos diz aqui que no dia seguinte o Senhor cria uma situação inusitada, Deus cumpre essa promessa. Quando chega ali diante do cumprimento dessa promessa ou da promessa de Deus, o capitão ali do rei de Samaria morre pisoteado pela multidão que estava à procura de comida. Era tão grande a multidão, era tão grande a quantidade de pessoas à procura de comida que eles acabam ali numa muvuca, vamos colocar assim, eles acabam passando por cima desse servo, passando por cima desse cara, e ele acaba morrendo pisoteado. Tamanho foi o desespero daquele lugar. Isso nos mostra, isso me faz entender que para Deus realmente nada é impossível. Se Deus promete, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu alguma coisa a você, se Deus prometeu alguma coisa à tua vida, tenha certeza que Ele vai cumprir. Não importa o que seja, não importa o tempo que isso demore para acontecer, se Deus prometeu algo, Ele vai cumprir. Deus é fiel às suas promessas, Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel aos seus propósitos. A soberania de Deus não falha, o poder de Deus não falha, e Ele é o Senhor de todas as coisas. O que parece impossível, o que parece improvável aos olhos humanos, aos olhos de Deus é completamente viável, é completamente possível. Então, em nossas vidas, eu penso nisso, em nossas vidas não há limites para o agir de Deus, não há limites para o que Deus pode fazer. Não há limites para que Deus possa, não há limites que possam alcançar o que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Se Deus realmente prometeu algo, se Deus liberou algo, colocou algo no teu coração, tenha certeza que sim, Ele vai cumprir. E é por isso que nós devemos seguir com firmeza e com retidão todos os dias da nossa vida, buscando mais entendimento daquilo que são as vontades do Senhor para nossas vidas, daquilo que são as direções de Deus para as nossas vidas. Ouvir do Senhor, ouvir da sua palavra, buscar no Senhor o entendimento daquilo que Ele quer liberar sobre nossas vidas. E já entrando então no último capítulo do nosso estudo de hoje, nós vamos ver aqui
a continuação, capítulo 8, falando mais alguns detalhes, alguns passos da vida de Eliseu. Nós vamos ver aqui a importância do testemunho das grandes obras que Deus faz em nossas vidas. Nós vamos ver aqui nesse capítulo que há uma grande relevância em testemunhar, em compartilhar, em sempre lembrar também as coisas que Deus já tem feito. E eu tenho certeza que Deus tem feito coisas maravilhosas na sua vida, independente se você é alguém que tem vivido há muitos anos na caminhada com Deus ou se você é alguém que recentemente também está entrando aí, dando seus primeiros passos com Jesus. Há sempre, eu creio que sim, há sempre grandes coisas sendo feitas pelo Senhor, independente do tempo de caminhada. É óbvio que quanto mais tempo você caminha, mais experiências com Ele você vai criando. Mais experiências vivas e reais e intensas com Ele você vai vivendo, é natural. Ele é um Deus que nos visita, Ele é um Deus que quer estar, que se faz presente em nossas vidas. Então, baseado nisso, automaticamente Ele se faz presente e Ele também se manifesta. E a manifestação dele gera grandes testemunhos em nossas vidas. Então, é interessante ver que o Senhor está fazendo sempre algo relevante em nossas vidas. Então, muitos de nós têm recebido muitas coisas do Senhor e muitas vezes nós permanecemos calados, nós permanecemos silenciosos, nós deixamos de testemunhar e de compartilhar e automaticamente também com o nosso silêncio, ao silenciar as obras feitas pelo Senhor, a gente deixa de reconhecer a grandeza e a glória dele. Então, nesse capítulo, nós vamos ver aqui a mulher sunamita que teve o filho ressuscitado por Eliseu. Ela volta para sua terra natal, providencialmente. Geazi, ali, um dos servos, que é aquele cara que serviu Eliseu, estava diante do rei, contando tudo que o Senhor já tinha feito por meio de Eliseu, já tinha feito por meio daquele profeta. Como prova dos seus argumentos, Geazi, ali, o servo de Eliseu, apresenta a mulher sunamita, uma mulher que confirma toda a história, uma mulher que confirma a veracidade dos fatos que estavam sendo ali liberados, que estavam sendo contados, uma mulher que traz a comprovação de tudo o que aconteceu. E olha como Deus é. Deus, ele faz coisas em nossas vidas, o sobrenatural se manifesta de uma tal forma que Deus permite também que a gente tenha provas. Porque aos olhos humanos, ao entendimento humano, é loucura aquilo que Deus tem feito. É loucura a visitação e a manifestação sobrenatural do Senhor. Mas Ele é tão bom que Ele permite sim que nós possamos testemunhar e que possamos comprovar a veracidade dos fatos, a veracidade da cura. Quando você é curado de maneira sobrenatural e nem a medicina consegue explicar. Mas assim há um novo diagnóstico e se prova que você está curado. Então, há diversas situações, eu poderia passar horas aqui falando de inúmeras situações, mas não é esse o objetivo. Agora, Deus é um Deus que sim, comprova, e diante desses fatos, a mulher sunamita está ali diante do rei comprovando o sobrenatural de Deus acontecendo. Maravilhado com tudo isso, então, o rei ele restitui todas as suas propriedades e ele dá ali a essa mulher um eunuco como servo dela, ele restitui aquela mulher, ele dá a ela glória, ele dá a ela honra, ele restitui todas as suas propriedades, ele dá um homem naquela situação ali para cuidar dos serviços e tudo mais, para servi-la. E aí eu aprendo com tudo isso que nós não podemos nos calar, que nós não podemos ficar envergonhados em compartilhar os grandes feitos do Senhor com as pessoas. E muitas vezes aquilo que acontece na sua vida, você pode até pensar que não é um grande feito de Deus. Muitas vezes a gente pensa que Deus ele se manifesta só quando uma doença ou uma enfermidade grave ou gravíssima ela é curada, ou quando você recebe um grande testemunho, ou quando uma grande mudança, uma grande bênção financeira, ou quando algo muito sobrenatural acontece. Mas eu já penso diferente. Eu acho que todas as pequenas coisas também fazem parte da manifestação de Deus. Todo testemunho ele é fruto para produzir fé no coração de alguém. Pessoas precisam ouvir as histórias, pessoas precisam ouvir
os feitos de Deus na tua vida. Pessoas precisam ouvir a manifestação do Senhor. E mesmo pessoas de muita autoridade, de muitos bens, elas precisam conhecer a Deus, elas precisam ter esse desejo. Pessoas que têm também esse desejo precisam chegar ao conhecimento de quem o Senhor é através do que Ele faz. Então poucas pessoas ou poucas coisas são tão poderosas quanto o testemunho pessoal, quanto um testemunho verídico, quanto um testemunho verdadeiro para convencer as pessoas em relação à existência e o poder de Deus. O testemunho serve para provar que Deus ainda existe, que Deus é real, que Deus está sim fazendo coisas em nosso meio, que Deus era aquele de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo de amanhã. A palavra de Deus diz que Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então nós entendemos aqui a importância de abrir a boca e cantar, falar os feitos de Deus, frutificar os feitos de Deus aqui. Então, compartilhe o que Ele tem feito na tua vida, compartilhe o que Ele fez daqui, da onde Ele te tirou, para onde você está hoje. Isso faz a gente entender que sim, Ele vai te levar para um novo lugar amanhã. Sempre que tiver oportunidade, compartilhe. Propague a palavra de Deus, propague o que Ele tem feito na tua vida, em nome de Jesus. E é baseado então nisso que nós finalizamos esse vídeo. Em nome de Jesus, agradeço demais, porque eu olhando para trás, eu sei de onde Deus me tirou e eu tenho certeza de que os próximos passos na minha vida serão com Jesus ainda mais gratificantes, serão ainda melhores cada vez mais. Quanto mais nós caminhamos com Jesus, mais nós vemos o quanto é bom estar ao lado dele e o quanto é bom viver por ele. Então, que em nome de Jesus muitos testemunhos sejam gerados no coração de vocês, que esse dia sim também produza grandes testemunhos, onde quer que você vá, testemunhe a glória de Deus na tua vida, testemunhos feitos do Senhor na tua vida, que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.